Meu nome é Vitória, eu sou da Igreja Batista Nacional aqui de Santa Maria. Vou me apresentar um pouquinho, que tem muita gente que não me conhece. Eu sou secretária da rede de jovens. Sou também parte da equipe de dança do Prostrar Jovem e também sou uma das líderes do Parábola, que é o Ministério de Teatro também da rede. Além disso, eu sou acadêmica de enfermagem, como vocês viram ontem. E eu acho que é isso. Tenho 20 anos, estou de aniversário essa semana, tá? Aceito presentes. Brincadeira. Bom, o tema... Eu acho que se vocês fossem ver no cronograma, seria a Juju hoje de manhã, né? Mas aí ela teve alguns problemas pessoais, a gente trocou. Mas o tema do devocional de hoje é a vida do herói. E eu fiquei pensando, como que eu vou falar da vida do herói, o herói, nós, no caso, heróis cristãos, como que eu vou falar de uma forma que fique fácil do pessoal entender? Então, imaginem, suponhamos, que os super-heróis lá, o Batman, o Super-Homem, o Homem de Ferro, eles existissem hoje na nossa realidade, tá? Eles existem. E aí eu fiz uma comparação entre a vida de um super-herói, um Homem de Ferro, e a vida de um herói cristão, eu, por exemplo. Então, a vida de um herói, como que seria o dia a dia desse herói? O herói, então, o super-herói, ele iniciaria o dia se preparando para o seu dia. Então, ele não sabe onde ele vai atuar, ele não sabe quem vai lhe pedir ajuda, ele não sabe o que vai acontecer, mas ele vai se preparar. Ele vai se preparar psicologicamente, fisicamente. É o que eu suponho, tá, gente? Se eles existissem, eu não sei o que eles fariam, mas na minha realidade, sim. E uma característica muito forte do herói, que ele é muito conhecido por isso, é que o herói ele tem um bom caráter. Então, ele é conhecido por ser uma pessoa de boa índole, por ajudar aos outros, e ele é muito... Todos da comunidade gostam dele, além dos vilões, né? Então, o herói ele tem um bom caráter, e ele inicia o seu dia tratando esse caráter e se preparando para enfrentar as ameaças e cuidar da humanidade. Tá, e nós, cristãos? Como nós iniciamos o nosso dia? Nada melhor, então, que a gente se preparar do que com um devocional. Tá, Vitória, mas eu não faço devocional de manhã. Tudo bem, tudo bem. Tem gente que não faz de manhã, mas eu já fiz de manhã, de tarde, de noite, e quem faz de manhã deve concordar comigo que quando a gente faz o devocional pela manhã, parece que o nosso dia ele melhora 100%, parece que as coisas que vêm contra nós não vão afetar, e o devocional pela manhã, de uma certa forma, ele parece ser melhor do que quando a gente realiza pela tarde ou pela noite. E aí, o devocional, ele é um momento de busca, né? Então, lá em Jeremias 33, capítulo 33, versículo 3, fala assim: pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Então, o momento que tu pergunta a Deus, o momento que tu busca Ele, Ele te revela as coisas maravilhosas que Ele tem para ti. Então, o devocional é esse momento que tu conhece a Deus, é o momento em que tu se prepara e se dedica a Ele, é o momento que tu se aproxima dEle, criando intimidade entre filho e pai. E nós, também cristãos, devemos moldar o nosso caráter. O nosso caráter ele deve ser íntegro, porque nós estamos aqui na Terra para espelhar Jesus, e Jesus tinha um caráter bom. Então, assim como os super-heróis se preparam para o dia, nós devemos nos preparar de alguma forma, com alguma oração, com o nosso devocional, e moldar o nosso caráter logo de manhã, iniciando, né, como uma boa pessoa, para a vida inteira, claro, mas iniciando pela manhã, moldando o nosso caráter, moldando aquilo que a gente vê que está errado e precisa de ajuste. Então, nós devemos tratar as pessoas com amor. Eu sei que às vezes é difícil, gente, eu entendo vocês. Às vezes é difícil tratar as pessoas com amor, mas Deus está aí para nos ajudar, tá? E aí eu deixo 2 perguntinhas para vocês. Você tem se preparado adequadamente para ouvir a voz do Senhor no teu dia? Você tem aberto os olhos e a primeira coisa que tu faz é falar com Ele, ou a primeira coisa que tu olha é as mensagens do WhatsApp? Eu falo isso não porque eu tô aqui na frente que eu não faço nada disso. Não, primeiramente, Deus ministrou isso no meu coração. Então, se Ele não tivesse ministrado comigo, eu não poderia estar aqui. Então, e você tem tratado o seu caráter como um verdadeiro herói? Lembra que o herói, o super-herói, ele é conhecido por ter um caráter bom. Então, se a gente também é herói cristão, e a gente espelha Jesus, que é melhor que os super-heróis, então o nosso caráter tem que ser bom.
Então, durante o dia, um herói, então, durante o dia, ele está atento a tudo à sua volta. Então, eu peguei um exemplo, que é o Chapolin Colorado. Acho que todos conhecem, né? O Chapolin Colorado, ele tem as suas antenas de vinil. E essas antenas, elas servem para detectar a presença de algum inimigo, tá? Então, esse herói, ele vai estar atento a tudo à sua volta, com o que ele tem para ajudar ele. E ele vai abrir mão das suas vontades, ele vai abrir mão dos seus medos, dos seus desejos, para cuidar da humanidade. Então, o herói, ele podia muito bem ficar lá, sentado, deitado na cama, comendo pipoca, assistindo Netflix. Isso é maravilhoso. Sim, o herói podia fazer isso, mas não. Ele escolheu salvar a humanidade, ele escolheu se colocar em risco para salvar a humanidade. E essas anteninhas de vinil, que é o caso do Chapolin Colorado, é a forma como ele consegue detectar a presença de ameaças, tá? Então, nós, como heróis cristãos, a nossa antena de vinil é o Espírito Santo. Então, nós temos o Espírito Santo e lá no livro de João, capítulo 14, versículo 26, fala assim: Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que lhes disse. Então, o Senhor enviou a nós o Espírito Santo, e ele é a nossa anteninha de vinil. E tudo aquilo que tu orou pela manhã, que tu estudou no teu devocional, que Deus falou contigo através de um louvor, através da tua oração, o Espírito Santo vai te lembrar durante o dia. Então, esse momento... Por que é importante tu ter um momento com Deus logo pela manhã, logo que tu acorda? Porque esse momento, ele vai te ajudar durante o dia. Então, o Espírito Santo, a nossa antena de vinil, estará lá nos ajudando. Ele estará nos lembrando daquilo que a gente precisa fazer. E talvez aquela palavra que tu leu pela manhã é a palavra que tu vai dar pro teu colega de trabalho, pro teu colega da faculdade que tá precisando. Então, o Espírito Santo vai te direcionar com quem você vai falar, onde você vai agir, assim como super-herói, que ação você irá realizar para melhorar, talvez, o dia de alguém, e como que tu vai mudar em ti alguma coisa. Porque, lembrando, além de tu ajudar as pessoas, tu precisa se ajudar, tu precisa trabalhar em ti, tu precisa se moldar para estar a cada dia mais parecido com Jesus, certo? Então, você tem aberto mão das suas vontades para realizar a obra do Pai, assim como o super-herói deixa de ver a Netflix e tá com a família dele para salvar a humanidade, tu tem aberto mão de fazer coisas fúteis durante o dia para estar levando a obra de Deus, para estar falando do amor de Deus. E às vezes parece que eu preciso subir num banco lá na praça e gritar pra todo mundo que se tu não aceitar Jesus, tu vai pro inferno. Não. Às vezes o fato de tu ajudar a pessoa a carregar uma sacola, ajudar a atravessar a rua, dar um bom dia, é uma forma de tu espelhar Jesus. Então, tudo bem que... Gente, olhar Netflix não é errado, tá, gente? Assistir Disney Plus lá não é errado, não. Mas quando a gente foca apenas no nosso lazer, isso se torna errado. Porque a gente não tá aqui na Terra para assistir Netflix, a gente tá aqui para servir a Jesus. A gente tá aqui para levar o reino. Então, você tem aberto mão de suas vontades para realizar a obra do Pai. Você está vivendo para ti, para o teu querer, ou tu tá vivendo para a vontade de Deus, para o querer dele? Vamos refletindo aí. Tá, e aí, durante o dia, o herói ele vai agir, tá? Então, o herói... Gente, eu tô super empolgada porque eu amei essa ministração, tá? Foi Deus que me deu, então muito feliz. Então, o herói, ele vai reunir todas as suas forças, suas habilidades, suas ferramentas que ele ganhou de alguma forma, e ele vai enfrentar as ameaças do dia. Ele vai lutar contra o que assola a humanidade, ele vai salvar as pessoas que correm risco de vida, e ele vai agir. E talvez ele tenha medo, talvez ele tá sem vontade nenhuma de estar naquele lugar, talvez ele, sei lá, entre mil e uma coisas, talvez ele não queira estar lá, talvez ele queira estar com a família ou com amigos, mas ele escolheu estar lá salvando a humanidade mesmo sabendo que ele pode morrer por isso. E mesmo com medo ele vai. Então, Deus também nos dá habilidades e ferramentas, assim como os heróis têm a super força, eles podem voar e entre mil e uma coisas, nós temos as nossas habilidades e ferramentas que o Senhor deu a nós. Então, o Senhor colocou muitas habilidades e ferramentas nas nossas mãos. Nós temos os dons, nós temos a nossa profissão, que é uma das ferramentas, nós temos a oração. Então,
Deus, ele coloca muitas coisas nas nossas mãos para que a gente possa agir na terra, para que a gente possa levar o amor dele na terra. E os heróis, eles não guardam as habilidades dele em casa. Eles não ficam brincando lá com a levitação, levitando os objetos dentro de casa. Talvez sim, mas eles focam em ajudar a humanidade. E não para si. Os dons deles, as ferramentas deles não são para eles, são para as pessoas. E nós também, os nossos dons, as nossas ferramentas não são para nós, são para ajudar as pessoas. Então, você tem reunido as suas habilidades, suas ferramentas que Deus colocou nas tuas mãos para agir em prol ao reino? Ou você tem guardado para ti? Ou você tem deixado lá numa caixinha dentro de casa? Então, lá em Romanos 8, do 19 ao 21, fala assim: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Então, a criação, ela aguarda com muita fome, com muita sede, ela aguarda a tua manifestação. Então, se tu tá com os teus dons, com as tuas ferramentas, com as tuas habilidades de super-herói guardadas em casa, tu não tá manifestando o reino. Aqui fala que a criação aguarda a tua manifestação. A criação tá precisando de ti. E se tu tá em casa, tem algo errado. Se tu tá em casa sem fazer nada, tem algo errado. Então, você tem sido embaixador do reino aqui na Terra? No teu dia a dia, como um super-herói? Tu tem ajudado as pessoas à tua volta com teus superpoderes? Tem manifestado as boas novas para o teu colega de faculdade, de serviço, de colégio? Então, não precisa, como eu falei, subir no banco na praça e gritar no meio de todo mundo. Assim. Não precisa. Através de simples palavras, através de simples ações, tu já manifesta o reino. Tu já leva o nome de Jesus. Tu já resplandece a face de Jesus. Então, tá. Aí deve estar se perguntando, ok, Vitória, eu entendi como é que é o dia a dia do herói, que ele se prepara e a gente também deve se preparar. Que ele vai lá e ele age com suas habilidades e a gente também deve agir com nossas habilidades. Mas eu não consigo. Eu tenho medo. Eu sou tímido. Eu tenho vergonha. Eu sou fraco. E eu desisti de mudar o meu caráter porque é muito difícil. Sim, gente, é difícil porque eu passo por isso todo dia, entendeu? Não é fácil mudar o caráter, gente. Não é nada fácil. E se fosse fácil, talvez hoje a gente não estaria mais aqui, né? Já estaríamos na glória. Mas lá em Hebreus 11:34, fala que a fraqueza de todos esses heróis, eu não sei se vocês já leram Hebreus 11, mas fala dos heróis da fé. Fala de Abraão, de Noé, entre outros, sabe? Tem vários heróis da fé ali. E ali fala, em Hebreus 11:34, que a fraqueza de todos esses heróis se transformaram em força. Então, Deus, ele vai transformar o teu medo em força. Deus vai transformar a tua vergonha em força. Deus vai transformar a tua timidez em força. Tu não tem por que não levar o amor de Jesus, entendeu? Porque Deus, ele tá contigo. Ele te enviou o Espírito Santo. Ele te enviou os teus dons. Ele enviou a tua profissão para te falar do amor de Deus. Então, ele vai transformar em força, mesmo com medo, mesmo se sentindo fraco. E eu entendo porque eu tenho medo também, porque eu sou humana. Mas Deus, ele tira todo o medo. E Deus, ele transforma tudo isso em força. Então, Deus, ele te capacita para levar o reino. E ele vai transformar tudo isso em força. E ele não te desampara. Ele não vai te deixar sozinho no dia. Ele nunca nos deixa sozinho no dia. Mas tu precisa criar intimidade com ele. Tu precisa estar próximo dele. Quanto mais tu se aproximar dele, mais ele fala contigo, mais ele te mostra as coisas. Então, o Espírito Santo, ele anda com a gente para nos ajudar, como nossa antena de vinil, nos mostrando onde a gente precisa atuar, onde as pessoas precisam saber de que Jesus existe. E ele nos deu, então, nossas ferramentas, nossos dons, para que a gente possa trabalhar com elas em prol do reino. E o que tu tá esperando para fazer isso? Tá esperando que desça uma luz aqui e diga assim, Isadora, leve a palavra de Jesus. Não, gente, não é assim.
Pode até abrir uma música, glória a Deus. Mas não é assim, é tão simples. É tão simples. E você pode fazer do seu jeitinho. Se você tem dificuldade, procura alguém, procura um líder. Mas não deixa de levar o amor de Jesus, que é tão bonito. Tem pessoas aí precisando muito. A criação aguarda a nossa manifestação. Então, a gente precisa se manifestar. E a gente precisa, como eu falei do caráter também, a gente precisa também tratar o nosso caráter. Porque é através dele que tu consegue conversar com as pessoas. Porque é através dele que tu consegue manifestar a obra de Deus. Porque não adianta tu falar do amor de Jesus, mas tu ser uma pessoa super grossa, né? Ser uma pessoa assim que não dá pra suportar. E eu falo isso sendo hipócrita, porque eu sou super grossa com as pessoas, às vezes, os amigos sabem, né? Eu peço perdão pra Deus, pra eles, né? Deus tá moldando. Mas é muito difícil tratar o caráter. Mas Deus, ele tá do nosso lado. Ele não te desampara. Ele transforma tudo isso em força. Então, lá em 1 Pedro 5:10, fala que o próprio Deus, ele nos restaurará. Ele nos sustentará e ele nos colocará sobre um firme alicerce, a quem ele chamou. Então, ele te chamou, certo? Ele te chamou para levar o amor de Deus. E ele vai te sustentar. Ele vai te restaurar. E ele vai te dar suporte, ele vai te dar base. Então, gente, não tem por que não fazer as coisas, sério. Não tem, tá? Se tu tá parado, pode até levantar e ir lá. Não, agora não, tá, gente? Agora não. Mas depois, vai levar o amor de Jesus, pelo amor de Deus. Então, quero que vocês reflitam. Um momento de oração agora. Se coloquem de pé. Movimento de corpo. Levante, levante. Então, quero que vocês reflitam sobre essas perguntas que eu fiz durante. E como que você tem sido um herói no seu dia a dia. Você tem aberto mão das suas vontades para fazer a obra do Pai, assim como os heróis fazem. Vocês estão vivendo para vocês ou para Deus? Vocês têm reunido suas habilidades, suas ferramentas que Deus colocou nas suas mãos para fazer a obra do Pai, para fazer o dia de alguém melhor? Você tem tratado o seu caráter lá no fundo, onde dói bastante? Você tem tratado ele? Ou o orgulho fala mais? Como um verdadeiro herói. Porque o herói, ele é conhecido por ter um bom caráter.